Meu nome é Lila Morgan. Tenho 60 anos e estava vivendo o que eu achava ser uma vida bastante típica. Sou casada com meu marido Tom há 30 anos e temos 3 filhos maravilhosos que trazem muita alegria para minha vida. Morávamos em uma casa aconchegante com uma cerca branca, o tipo de vida que parece perfeita de fora. No entanto, eu me afastei das minhas crenças. Conforme eu crescia, eu estava em uma casa cristã, frequentando a igreja nos feriados. Mas quando fui para a faculdade, a fé meio que desapareceu em segundo plano. Eu estava imersa na correria da vida, conciliando trabalho e família junto com todos os desafios diários. Descobri que não tinha mais muito tempo para Deus. Tudo começou com uma cirurgia de rotina. Eu tinha desenvolvido problemas na vesícula biliar, e o médico me garantiu que era um procedimento simples. Lembro-me de estar sentada na sala de espera, sentindo uma mistura de nervosismo e alívio. Fiquei nervosa porque nunca tinha sido anestesiada antes e aliviada porque tinha esperança de que isso acabaria com o desconforto que eu estava sentindo. Depois da cirurgia, pensei que estava tudo bem. Voltei para casa e me senti um pouco dolorida, mas esperava por isso. Alguns dias depois, tudo mudou. Comecei a me sentir realmente mal. Foi sutil no começo, apenas uma sensação incômoda na boca do estômago de que algo não estava certo. Então percebi que minha pele estava coberta de urticária. Nunca tinha tido uma reação alérgica antes, então ignorei. Mas logo minha garganta começou a fechar e pude sentir o pânico crescendo em mim. Meu coração estava disparado como se estivesse tentando escapar do meu peito. Lembro-me de olhar para meu marido Tom, tentando falar, mas só conseguindo dizer, ligue para o 911. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, tudo ficou escuro. Meu marido me disse mais tarde que os paramédicos chegaram em minutos. Ainda consigo imaginá-lo andando ansiosamente pelo corredor, seu rosto uma máscara de medo e preocupação. Os paramédicos trabalharam freneticamente para me estabilizar. Eles devem ter sido incrivelmente habilidosos, mas naquele momento, eu estava completamente inconsciente. Fui levada às pressas para o hospital e, quando chegamos lá, meu coração havia parado. Foi quando morri, pelo menos clinicamente. Foi surreal, lembro-me do momento em que deixei meu corpo. Em um minuto, eu estava lutando para respirar, cheia de medo e confusão, e no próximo, senti uma incrível sensação de paz me invadir. É difícil explicar, mas imagine acordar de um pesadelo e perceber que você está segura. Foi um alívio tão profundo que me envolveu como um cobertor quente. Eu me vi flutuando acima do quarto do hospital, observando o caos abaixo. Eu podia ver os médicos e enfermeiros trabalhando com urgência, seus rostos marcados pela concentração, enquanto meu marido andava ansiosamente no corredor. Eu assistia a tudo, mas me sentia totalmente desconectada de tudo, como se eu fosse uma espectadora em vez de uma participante da minha própria vida. O peso dos meus medos e a urgência da situação derreteram, substituídos por uma tranquilidade avassaladora. O que aconteceu depois? Depois de flutuar acima da sala pelo que pareceu apenas alguns segundos, fui repentinamente puxado para longe. Era como se uma força gentil estivesse me chamando, e o quarto do hospital se dissolveu ao meu redor. Não me senti assustado ou confuso, em vez disso, senti uma profunda sensação de amor me puxando para dentro. Eu me vi em um lugar de luz pura. Não era ofuscante ou áspero, em vez disso, era um brilho suave e quente que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. O ar parecia denso de amor, e me senti completamente abraçado, como se todo medo, preocupação ou dor que já sentisse tivesse sido levado embora. Não consigo encontrar palavras fortes o suficiente para descrever a sensação de estar lá. Era mais do que paz, era amor puro, uma sensação avassaladora de pertencimento que eu nunca havia experimentado antes. Então, naquele momento sagrado,
Eu o contemplei, Jesus. Ele estava a apenas alguns metros de distância, mas a distância parecia insignificante diante de sua presença divina. A primeira coisa que me envolveu foi a intensidade de sua aura. Era uma mistura extraordinária de poder avassalador e profundo conforto. Seu rosto irradiava um amor tão puro e compassivo que parecia que eu estava olhando diretamente para o próprio coração da bondade. Junto com esse calor, havia uma força palpável dentro dele, uma autoridade profunda e ressonante que parecia vibrar através de cada fibra da existência ao nosso redor. Ele não se parecia com as imagens convencionais que frequentemente encontramos em pinturas. Em vez disso, ele emanava um brilho suave, um brilho que não era áspero ou ofuscante, mas, ao contrário, irresistivelmente convidativo. Seus olhos eram particularmente cativantes, eles continham dentro deles uma eternidade de sabedoria e amor, temperada por uma seriedade que comunicava o peso de sua mensagem. Aqueles olhos pareciam perfurar as camadas da minha alma, reconhecendo meus medos e esperanças. Quando ele falou, foi como se ele se comunicasse diretamente com meu coração. Não havia necessidade de palavras no sentido tradicional, sua voz ressoou como um sussurro suave, ecoando dentro de mim, um profundo entendimento que transcendeu as limitações da linguagem. Ele transmitiu uma mensagem simples, mas profunda. Ainda não é sua hora, você deve retornar, mas primeiro, há algo que você precisa saber e algo que você deve compartilhar. Naquele momento, a confusão tomou conta de mim. Tudo o que eu queria era permanecer em sua presença. A tranquilidade e a alegria que me envolviam eram diferentes de tudo que eu já havia encontrado antes. Era um estado de bem-aventurança que eu ansiava por abraçar por toda a eternidade. No entanto, mesmo em meu anseio, senti a firmeza gentil no comportamento de Jesus. Então, como se sentisse minha luta interna, Jesus estendeu sua mão em minha direção, me convidando a segui-lo. Um instinto profundo me impeliu a alcançar sua mão, e quando nossos dedos se entrelaçaram, fui envolvido em um calor que desafiava qualquer descrição. Era como se eu tivesse entrado em um casulo de amor divino. Juntos, começamos a nos mover, deslizando sem esforço por um reino expansivo de luz que nos cercava, iluminando cada sombra e medo interior. Então, enquanto viajávamos adiante, Jesus me levou a um reino que parecia pesado e envolto em escuridão. Conforme nos aproximamos, a realidade do que estava diante de mim se tornou inconfundivelmente clara, era um inferno. O forte contraste com a luz brilhante da qual tínhamos acabado de partir era chocante. Os gritos e lamentos angustiados ecoavam no ar, ensurdecedores e cheios de tristeza que perfuravam meu próprio ser. Uma sensação palpável de desespero envolveu a atmosfera e pesou muito em meu coração. Por que estamos aqui? Perguntei, minha voz tremendo enquanto confrontava a visão angustiante diante de mim. Em resposta, Jesus olhou para mim com olhos cheios de compaixão, seu olhar terno, mas inabalável. Você precisa entender as consequências de se afastar de Deus, ele respondeu gentilmente. Meu coração doeu ao observar as almas atormentadas ao nosso redor, seus rostos marcados por profundo arrependimento e tristeza. Essa cena era uma que eu sabia que levaria comigo para sempre, um lembrete sombrio das escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas e da importância urgente de buscar o perdão e o amor de Deus. Mas então, com uma mão reconfortante em meu ombro, Jesus me guiou mais adiante, em um instante, ascendemos a um lugar de beleza indescritível, o céu. As cores aqui eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já havia encontrado na terra, elas pareciam dançar e brilhar com vida. Jardins magníficos se estendiam diante de nós, cheios de flores de todos os tons, enquanto rios cristalinos fluíam como diamantes líquidos. Anjos cantavam em melodias harmoniosas que me envolviam, infundindo meu espírito com alegria e amor avassaladores. O que Jesus disse sobre o céu? Perguntei, cheio de admiração. É aqui que seu espírito pertence, disse Jesus, sua voz ressoando com calor e promessa.
É isso que espera aqueles que escolhem me seguir. Um profundo desejo de permanecer neste lugar celestial tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse abraçá-lo completamente, me vi em outro cenário, diante de Deus Pai. Sua presença era nada menos que inspiradora, eu podia sentir um amor irradiando dele que era totalmente consumidor e avassalador. Ele me envolveu em um casulo de afeição pura e divina. Sua missão é crucial, ele falou comigo, sua voz ecoando dentro do meu coração como uma verdade profunda. Você deve levar esta mensagem de volta ao mundo. É hora de meus filhos despertarem. Naquele momento sagrado, Jesus e eu fomos envolvidos por uma luz brilhante, e eu senti o Espírito Santo nos cercando, enchendo o espaço com amor e paz indescritíveis. Nessa unidade, comecei a compreender a relação entre Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, como eles existiam como um, trabalhando perfeitamente juntos para guiar a humanidade de volta ao amor e à verdade. Então Jesus se virou para mim e disse: agora, deixe-me mostrar o que está por vir. Naquele momento, uma visão se desenrolou diante de mim. Era como se eu tivesse sido transportado para um reino diferente, mas permanecesse intrinsecamente conectado ao nosso mundo. Testemunhei um homem subindo rapidamente ao poder, sua ascensão quase magnética. No início, não tinha certeza de sua identidade, ele não personificava um monstro ou vilão típico de contos contados há muito tempo. Em vez disso, ele exalava carisma e charme, universalmente amado por aqueles ao seu redor. Eu podia ver a excitação na multidão, seus rostos iluminados com esperança enquanto o aplaudiam, como se ele fosse um Messias enviado para resgatá-los do desespero. Quais qualidades específicas esse homem possuía que atraíam as pessoas para ele como mariposas para uma chama? Seu carisma era quase sobrenatural, uma força magnética que cativava todos em sua presença. Ele tinha uma habilidade incrível de se conectar com indivíduos em um nível profundamente pessoal, fazendo com que cada pessoa se sentisse a mais importante na sala. Seus discursos estavam cheios de promessas de esperança e transformação, pintando um quadro vívido de um futuro melhor. No entanto, apesar da atmosfera edificante, senti um desconforto arrepiante no ar, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. A excitação era inegavelmente contagiosa, mas por baixo dela havia uma corrente inquietante, como se a multidão estivesse sendo hipnotizada por suas palavras cuidadosamente escolhidas. Mas então Jesus falou comigo, rompendo a névoa inquietante. Este é aquele que eles chamarão de Anticristo. Ele está aqui e está enganando o mundo, mas eles ainda não o veem. O peso dessas palavras afundou em meu coração como uma pedra pesada, me enchendo de pavor. Jesus abriu meus olhos para ver além da fachada encantadora do homem. Este indivíduo não era apenas uma figura política ou um líder, ele abrigava uma escuridão dentro de si que desmentia seu exterior carismático. Ele veio em nome da paz, prometendo soluções para os problemas mais urgentes do mundo, e muitos o seguiriam, acreditando de todo o coração que ele era a resposta às suas orações. No entanto, escondido por trás de seu charme e promessas grandiosas, havia um plano de destruição meticulosamente elaborado, uma agenda sinistra envolta em benevolência. Eu o testemunhei forjando alianças com outros líderes poderosos, habilmente puxando nações sob sua crescente influência. Havia um foco particular no Oriente Médio, uma região historicamente repleta de tensão. Eu o vi assumir o centro do palco em negociações de alto risco, especialmente em relação a Israel. Em uma visão impressionante, contemplei a reconstrução do templo em Jerusalém. Foi ao mesmo tempo inspirador e assustador, como se o cumprimento de antigas profecias estivesse se desenrolando diante dos meus olhos, misturando esperança e pavor em uma tapeçaria inseparável do destino. De fato, essa visão se alinha com várias profecias bíblicas. Pedi a Jesus que explicasse por que o mundo não reconheceria esse homem por quem ele realmente era. Ele explicou que as pessoas geralmente são cegadas por seus desejos e medos.
Durante tempos tumultuados, marcados por desastres naturais, colapso econômico e guerras, esse homem emergiria como um salvador aparente. No caos da incerteza, ele se apresentaria como portador de paz e estabilidade, mas essa fachada seria uma armadilha cuidadosamente preparada. Suas ofertas seriam passageiras, projetadas para enganar as massas e levá-las à complacência. Jesus me avisou que, embora ele viesse disfarçado de benfeitor, seu coração estava, em última análise, voltado para a destruição. Enquanto eu contemplava essa revelação, um pensamento aterrorizante começou a tomar forma em minha mente. E se as pessoas não fossem apenas alheias à verdade, mas ativamente cúmplices de seu próprio engano? E se seu desejo desesperado por um Salvador as tornasse incapazes de ver o perigo bem na frente delas? Essa noção me deu arrepios na espinha. Eu ponderei como esse anticristo manipularia pessoas e nações para atingir seus objetivos. Ele habilmente usou o medo e a confusão como suas ferramentas. Em tempos de crise, os indivíduos geralmente buscam certeza e segurança, recorrendo a qualquer um que pareça oferecer um vislumbre de esperança. Esse homem se posicionou como a única figura capaz de restaurar a ordem e inaugurar a paz, tornando-o quase irresistível para as massas. Na minha visão, eu o vi orquestrando grandes campanhas de mídia, cuidadosamente elaborando uma imagem de si mesmo como um herói com uma visão revolucionária, uma que prometia levar a humanidade a uma nova era de prosperidade. No entanto, espreitando por trás dessa fachada deslumbrante havia uma agenda sombria com a intenção de minar a verdadeira fé e amor. Houve um momento crucial quando testemunhei discursando para uma multidão enorme, prometendo fervorosamente eliminar a pobreza e a fome. Ele revelou uma nova iniciativa que parecia inovadora, exibindo tecnologia projetada para controlar recursos e distribuir ajuda de forma eficiente. Foi saudado como nada menos que um milagre, uma solução abrangente para os problemas mais urgentes do mundo. No entanto, enquanto ele falava, eu conseguia discernir os contornos de figuras sombrias espreitando atrás dele, manipulando eventos como marionetistas, os verdadeiros jogadores de poder garantindo que sua ascensão serviria a seus propósitos sinistros. Em meio a esse grande anúncio, algo verdadeiramente horripilante começou a se desenrolar. Vi indivíduos que ousaram resistir a ele, vozes de dissidência, começando a desaparecer sem deixar vestígios. Amigos e famílias foram dilacerados enquanto o medo e a paranoia se espalhavam como fogo. Aqueles que questionavam sua autoridade eram rotulados como traidores, seus nomes sussurrados em tons baixos, enquanto um novo regime trabalhava para silenciar toda a oposição. Serviu como um lembrete assustador de quão facilmente o medo pode transformar aliados em inimigos, apagando laços de confiança e amor em um piscar de olhos. Esse cenário é realmente assustador e profundamente perturbador. Parece que esse homem instila medo não apenas entre a população em geral, mas também entre os próprios líderes. Exatamente. Ele próspera no caos que cria, alimentando-se da desordem em seu rastro. Testemunhei líderes que antes se mantiveram firmes contra a tirania dobrando os joelhos diante dele, apenas para perceber tarde demais que seu poder estava sendo cooptado. Ele guardava segredos sobre eles, usando chantagem e intimidação como ferramentas para garantir sua lealdade. À medida que as alianças mudavam e as antigas lealdades desmoronavam, o mundo mergulhava mais fundo na escuridão, com ele no centro, envolto em uma ilusão enganosa de luz. Essa é uma realidade verdadeiramente aterrorizante. Sim, foi horripilante. Ao absorver essa revelação, senti uma intensa mistura de medo e urgência. Jesus deixou claro que minha experiência não era apenas para meu benefício, era uma mensagem destinada a todos. Ele me pediu para alertar os outros, para compartilhar o que eu tinha visto para que eles não se encontrassem pegos desprevenidos. O peso dessa responsabilidade caiu pesadamente sobre meus ombros, mas senti um profundo poder emanando de sua presença. O que ele instruiu você a fazer ao retornar? Ele me disse, você deve contar sua história.
Você compartilhará esta mensagem de amor e advertência. As pessoas precisam estar vigilantes. Elas devem voltar à fé e se preparar para o que está por vir. Ele enfatizou a importância crítica da oração e a necessidade de permanecer perto de Deus, particularmente nos tempos turbulentos que enfrentamos. Enquanto ele falava, eu senti como se estivesse absorvendo sua própria energia, a verdade de suas palavras envolvendo meu coração como um abraço caloroso. Cada frase que ele proferiu parecia ser tecida com fios de propósito divino, e eu entendi que esta experiência não foi meramente um momento fugaz, foi um chamado claro para a ação. Qual foi seu estado emocional durante este encontro profundo? Como você se sentiu ao ser confiado a uma mensagem tão significativa? Inicialmente, senti uma sensação avassaladora de pavor. A enormidade da mensagem parecia quase pesada demais para suportar. Mas o amor de Jesus me envolveu, acalmando meus medos como um bálsamo. Eu experimentei uma paz que estava além da descrição, semelhante a uma luz radiante perfurando a escuridão ao redor. Foi como se ele estivesse me assegurando: você não está sozinho nisso. Eu o guiarei. Naquele momento, entendi que, embora a mensagem fosse inegavelmente pesada, ela também estava cheia de esperança. O amor de Jesus é tão poderoso que pode brilhar intensamente mesmo em meio ao caos e ao medo, oferecendo um vislumbre de segurança que transcende a turbulência do mundo. De fato, há luz em meio às sombras. Percebi que alertar os outros não é apenas um dever, é um ato de amor, um meio de guiá-los de volta à segurança e em direção a Deus. Essa revelação pareceu profundamente transformadora. Você experimentou mais alguma coisa durante seu tempo lá? Sim, após a visão do Anticristo, me foi mostrada uma multidão de almas, indivíduos de todas as esferas da vida, cada um em vários lugares. Eu podia sentir seu anseio e esperança irradiando deles. Jesus me revelou que muitas pessoas estão buscando sinceramente a verdade, mas se encontram perdidas em um mar de engano. Senti profundamente a dor deles, sua fome por conexão genuína e seu desespero por algo real e substancial em suas vidas. Então, Jesus se virou para mim, seu olhar penetrante e cheio de compaixão. Você deve ajudá-los a entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em me conhecer que eles encontrarão paz, ele disse. Naquele momento, fui inundada por um intenso amor e compaixão por essas almas. Eu ansiava por alcançar cada uma delas, para assegurar-lhes que não estavam sozinhas em suas lutas. Percebi que minha vida inteira estava levando a esse momento crucial, embora eu estivesse cega para isso por tanto tempo. Minhas lutas com a fé, os desafios que enfrentei como mãe e minhas preocupações sobre o futuro incerto eram todos parte de uma preparação maior para esta missão. Senti Jesus me transmitindo uma mensagem: minha jornada não foi em vão, e eu possuía uma voz capaz de causar um impacto real nos outros. Ele me encorajou a compartilhar minha história abertamente, a ser transparente sobre minhas lutas e a comunicar o profundo amor que experimentei naquele momento sagrado. Foi um lembrete de que todos têm um propósito único, e o meu agora estava intrinsecamente ligado a espalhar a verdade sobre Jesus e expor os enganos que permeiam nosso mundo. Embora eu não quisesse deixar aquele lugar radiante de amor e luz, um forte senso de responsabilidade começou a criar raízes em meu coração. Jesus então disse: volte, você tem muito a fazer. Naquele momento, entendi a gravidade de suas palavras. Eu sabia que não podia discutir com ele, sua autoridade era absoluta, mas estava infundida com amor, um amor que me compeliu a agir e compartilhar a verdade com os outros, guiando-os de volta à luz. De repente, senti um puxão inexplicável me puxando de volta para o meu corpo. A transição foi chocante, como se eu estivesse sendo arrancado de uma realidade e empurrado de volta para outra. Um puxão forte surgiu em mim, e eu engasguei quando retornei.
Naquele momento, fui recebido por uma sensação avassaladora de frio e desorientação, lutando para compreender a enormidade do que tinha acabado de ocorrer. O bip das máquinas encheu meus ouvidos, acompanhado pelas vozes distantes dos médicos, me trazendo de volta à consciência. Parecia que eu estava dormindo há anos, perdido em um mundo de maravilhas etéreas. Tudo ao meu redor parecia tão vívido e tangível, mas eu não conseguia me livrar da sensação assustadora de que havia deixado algo profundamente importante para trás. Enquanto eu olhava ao redor do quarto estéril do hospital, as fortes luzes fluorescentes pareciam acentuar o ambiente clínico. Mas então meus olhos pousaram em Tom. Sua expressão era uma mistura de alívio e preocupação, lágrimas transbordando em seus olhos enquanto ele absorvia a realidade do meu retorno. No início, mal conseguia encontrar palavras para expressar o que havia experimentado. Lembro-me de pegar sua mão, minha voz quase um sussurro quando eu disse, estou de volta. No momento em que nossas mãos se apertaram, sentiu apertar com força, uma manifestação física do peso do alívio saindo de seus ombros. No entanto, sob aquele calor, uma urgência surgiu dentro de mim. Eu precisava compartilhar tudo o que havia encontrado durante meu tempo fora, cada detalhe da experiência profunda que me transformou. Quando tentei explicar o que havia acontecido, lutei. Foi difícil articular a profundidade da minha experiência, especialmente enquanto eu lutava com as consequências emocionais. Eu me sentia tão diferente agora, minhas percepções haviam mudado e as emoções que eu carregava eram avassaladoras. Logo percebi que precisava de tempo para processar tudo completamente antes de poder comunicar de forma eficaz. Inicialmente, comecei a compartilhar pedaços da minha história com minha família. Eu podia sentir o ceticismo deles, eles queriam acreditar em mim, mas a enormidade do que eu havia passado os deixou lutando para entender. Para articular melhor minha experiência, comecei a escrever tudo. Uma noite, eu me vi na minha sala de estar, cercada por notas e pensamentos girando caoticamente na minha mente. Eu escrevi por horas, despejando cada detalhe, cada sentimento que eu tinha encontrado naquele outro reino. Foi catártico, uma liberação necessária, como se eu estivesse lançando luz sobre algo que estava trancado nas sombras do meu coração há muito tempo. Algumas pessoas ficaram profundamente tocadas pela minha história, sentindo uma conexão genuína que desencadeou conversas sobre fé e espiritualidade. Outras, no entanto, eram mais céticas, questionando como eu poderia saber verdades tão profundas. Por meio desse processo, aprendi a ser paciente com as respostas variadas. Eu tive que me lembrar de que nem todos entenderiam o significado da minha experiência, assim como eu já fui cega para minha própria jornada de fé antes daquele momento transformador. Foi uma jornada de compreensão, tanto para mim quanto para aqueles que eu buscava alcançar. Eu experimentei uma mudança profunda na minha consciência espiritual, me envolvendo ativamente na comunidade da minha igreja. Agora lidero discussões sobre fé e espiritualidade, frequentemente compartilhando minha história em pequenos grupos. Essa jornada despertou em mim uma profunda paixão por ajudar outras pessoas a descobrirem seu propósito e incentivá-las a se reconectarem com sua fé. Além do meu envolvimento na igreja, também comecei a ser voluntário em instituições de caridade locais, alcançando aqueles que se sentem perdidos ou precisam de apoio. Vejo isso como parte da minha missão de mostrar aos outros que o amor e a gentileza têm o poder de mudar vidas. É essencial que todos saibam que são amados além da medida, especialmente nestes tempos incertos. Permanecer conectado à fé e a Deus é crucial, e eu encorajo outros a buscar a verdade, permanecer cientes do mundo ao seu redor e permanecerem ancorados no amor e na gentileza. Se você alguma vez se sentir perdido, saiba que é perfeitamente normal buscar ajuda. Entre em contato com aqueles que podem apoiá-lo em sua jornada, pois estamos todos juntos nisso. Há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Minha história serve como um lembrete da importância da fé, do amor e da vigilância no mundo de hoje.
É minha esperança sincera que, ao compartilhar minha experiência, outros encontrem a coragem de se conectar com sua fé e espalhar amor em um mundo que precisa desesperadamente dele. Agora que você viajou ao lado de Lila por suas experiências de vida, morte e seu encontro com a revelação de Jesus sobre o Anticristo, você vai querer ficar ligado. Há uma história urgente de outro homem que morreu e testemunhou a chegada do Anticristo. Está mais perto do que você pensa. Clique no vídeo na sua tela agora para ouvir esse relato chocante, e nos vemos no próximo vídeo.